O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer, para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Vida Nova FM, queridos irmãos que nos acompanham também pelos meios de comunicação. Hoje então nós temos a leitura do livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias que então naquele tempo do profetismo vinha então profetizando contra as injustiças que aconteciam em meio à comunidade, vinha então anunciando o reino do Senhor, vinha então sendo boca de Deus para aquela comunidade em que o Senhor a plantou. E então Jeremias, nessa leitura, ele vem nos mostrar a promessa da restauração da esperança de Israel. A esperança em que viria aquele que então irá restaurar esta aliança, irá então restaurar essa esperança. Então o que Jeremias então já estava prevendo? A vinda do Filho de Deus, a vinda do Cristo, já lá no Antigo Testamento, Jeremias profetizando então a vinda dessa esperança. A esperança que não nos faz então desanimar, a esperança que aguça o nosso coração para sermos então, como eu não canso de falar, pessoas diferentes, pessoas de Deus. E Jeremias continua e assegura ao seu povo que o Senhor cumprirá a sua aliança com eles, que o Senhor cumprirá a sua promessa, que o Senhor caminhará na frente do seu povo, que o Senhor então irá tocar a humanidade do seu povo, como tocou a humanidade do seu povo. O Senhor, o Messias, o Verbo encarnado, então quis se fazer carne e habitar no meio de nós para tocar o barro da nossa existência. Tocar esse barro da nossa existência e nos ajudarem então a entender essas dádivas do amor. O amado, o amor enviou um amado para então termos esse acesso a essa graça, termos esse acesso a essa maravilhosa manifestação de esperança que é o próprio Messias enviado do Pai. E então Jeremias então continua, a esperança ela é preciso porque ela nos ajuda então de fato a alimentar a nossa fé. Essa esperança é o próprio Cristo, essa esperança é aquele que virá, essa esperança que nos aponta para o Pai, essa esperança que nos aponta para a caridade, essa esperança que nos aponta para a humildade, essa esperança que nos aponta então para sermos pessoas mais de Deus. E então Jeremias continua falando, ele vai restaurar e trazer então um novo futuro, um novo povo. Somos esse novo povo, esse novo Israel do Senhor.
esse povo amado do Senhor, em que Ele quis então abraçar com todo o amor e com toda a caridade. E aí o salmista louva ao Senhor: Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Porque o salmista, ele reconhece que o Senhor, Ele é o autor da vida dele. O salmista reconhece que é esse Deus que movimenta então toda a história da vida dele. É esse Deus que então desde o princípio caminhou lá no Antigo Testamento na frente do seu povo. E é esse mesmo Deus que caminha na nossa frente, que caminha nas nossas dificuldades. É esse mesmo Deus que caminha nas nossas dificuldades, apontando então saídas, apontando rumos para nós então darmos passos para a realização no amor. Hoje então, o primeiro domingo do Advento, Nossa Senhora do Advento nos ensina a ter então essa paciência, a ter a paciência em Deus, a acolher os desígnios de Deus na nossa vida e na nossa história. Acendemos então a primeira vela do Advento, é acender a primeira chama da esperança nesse tempo em que nos convida também à conversão, nos convida também à mudança de vida, nos convida também a uma reflexão mais profunda. Como está a minha vida? Como está a minha história? Eu estou sendo mais de Deus? Eu estou sendo mais humano com meu irmão, com minha irmã? Eu estou sendo um esposo fiel à minha esposa? Eu estou sendo uma esposa fiel ao meu esposo? Eu estou sendo um filho fiel aos meus pais? Nossa Senhora do Advento nos ajuda então a refletir todo esse itinerário da nossa vida. O tempo do Advento é um tempo muito bonito e propício para que o Senhor então nasça nos nossos corações de forma então amorosa, de forma caridosa, de forma esperançosa, em que nós vamos enxergar as maravilhas de Deus então na nossa vida. E Paulo então continua na segunda leitura, encorajando então a comunidade, um encorajamento pastoral. Olha a comunidade, vamos então voltar o nosso coração para o Senhor. E Paulo continua falando assim: o Senhor vos conceda um amor entre vós, e para com todos aumente e transborde sempre mais. O Senhor então, Ele então é esse amor, e Paulo deseja então esse amor para a comunidade, e não é esse amor então que o Senhor deseja para nós, e não é esse amor então que o Senhor quer que nós propagamos, não é esse amor que Nossa Senhora do Advento então propagou durante todo o seu itinerário, esperando então o Messias, o Cristo. Uma mulher que então aceitou os desígnios de Deus para então propagar essa graça que então nós temos hoje, que é o próprio Cristo, o Cristo Jesus. O Cristo Jesus que se faz presente na Eucaristia, o Cristo Jesus que se faz presente no irmão, o Cristo Jesus que se faz presente no nosso coração. E Paulo continua falando com a comunidade. Olha a importância do amor entre os crentes, a importância de um amor então dentro da comunidade, a importância da união fraterna, a importância então da ajuda mútua, a importância então da caridade. Se eu não deposito amor naquilo que eu faço, não consigo então obter o sucesso que é devido. E então Paulo continua: o amor mútuo deve aumentar uns pelos outros na comunidade. Esse amor mútuo deve aumentar uns pelos outros. Vejamos, se dentro de casa eu não consigo ter esse amor mútuo entre família, há divisão. E se há divisão, não há união. As coisas não andam, as coisas vão então dividindo, as coisas vão ficando difíceis, porque não se tem o amor devido. Precisamos então depositar amor, e Paulo está preocupado então com a comunidade, para eles manterem então essa unidade, para eles manterem então essa comunhão fraterna. Olha, cada um tem a sua qualidade, cada um tem os seus defeitos, mas se nós depositamos então o amor e pedimos a graça de Deus, nós conseguimos de fato formar um só corpo e uma só família. O Senhor então, quando Ele chama os seus discípulos, Ele chama discípulos homens.
homens falhos, que vão então, na medida da sua caminhada, configurando a sua vida em Deus. Assim é a nossa vida, assim é o matrimônio, assim também é a vida de um jovem, que vai se configurando a sua vida em Deus, à medida que você vai então, tendo essa intimidade com o Senhor. Intimidade essa que Nossa Senhora do Advento nos ajuda a entender. Nossa Senhora nos ajuda a entender na simplicidade, na presteza, no silêncio. E Maria é essa então mulher que nos ajuda a entender essa dádiva do amor. E Paulo continua falando, olha, vamos prestar atenção então na nossa conduta, vamos prestar atenção então na nossa lida, como está a nossa lida, como está a nossa conduta. E Paulo fala assim, aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus. E o Senhor então, Ele vem ao mundo para fazer o bem. Nós fomos criados para fazer o bem. Nós fomos enviados para fazer o bem. Nós somos enviados para fazer esse bem aqui na terra. E o Evangelho então vai nos mostrar então uma visão. Lucas vai mostrar a questão da libertação, a vinda do Senhor Jesus, e menciona então os sinais do céu, da terra, e mostrando então essa visão da redenção que está próxima. Hoje então, o primeiro domingo do Advento, com esse Evangelho, nos leva então à reflexão. Olha, é o tempo propício para me voltar para o Senhor. É o tempo propício para mim fazer a revisão da minha vida. É o tempo propício para mim colocar o coração em sintonia com Deus. Aonde eu preciso colocar Deus? E o Evangelho quer nos mostrar, então, além de tudo, que nós não podemos nos deixar se levar pelas preocupações. Nós precisamos, então, exercitar a nossa fé. Nós precisamos, então, colocar o nosso coração em sintonia com Deus, para irmos superando todas as diversidades da vida, para irmos, então, superando todas as dificuldades. E o Evangelho continua, olha, a oração é uma mudança na minha vida, porque quando eu rezo, eu coloco então o meu coração em sintonia com Deus. Eu consigo ver Deus nas pequenas coisas, eu consigo ver Deus nos detalhes. E Lucas mostra à comunidade, olha, vamos voltar o nosso coração para o Senhor. Ele esteve aqui fazendo o bem, e nós precisamos então voltar o nosso olhar, voltar a nossa vida para esse Deus amoroso, esse Deus caridoso, esse Deus que caminha na nossa história, e esse Deus que quer caminhar na nossa vida hoje. E então o Evangelho continua nos falando para manter firme na fé, nos manter firme na fé diante das dificuldades. Diante das dificuldades nós precisamos manter firmes na fé, porque é aí que eu preciso exercitar a minha fé, a minha oração, eu preciso exercitar a minha caridade, o amor e a esperança. É aí que eu preciso então exercitar. É em meio a essas dificuldades, as labutas do dia a dia, em que nós achamos que estamos perdidos. Nós não estamos perdidos, porque o Senhor nos encontra a cada momento, a cada instante. O Senhor então nos ama tanto que Ele quis encontrar a humanidade. Ele quis então se fazer carne e encontrar as suas dores, encontrar você hoje, meu irmão e minha irmã. O Senhor te ama tanto que Ele te fez então sair da sua casa e quis encontrar você hoje aqui, nessa casa santa do Senhor. E quis encontrar você aqui com o seu jeito de ser, com sua forma de ser, com suas mazelas, com suas dificuldades, e o Senhor hoje te encontra aqui nessa casa santa. E então o Evangelho ele vem nos mostrar essa palavra de ânimo, essa palavra de esperança, essa palavra de caridade. E hoje, no primeiro domingo então do Advento, acendendo então a vela verde aqui na coroa do Advento, é essa palavra de esperança, é essa luz que o Senhor quer então que nós propagamos, essa luz de amor, de caridade, que possamos de fato ser testemunha desse Cristo vivo e verdadeiro, que em breve nós celebraremos o Natal do Senhor. Celebraremos o Natal do Senhor com caridade, com esperança, com humildade,
e que o Senhor Jesus possa nos conceder, então, essa dádiva tão grande que é a da misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.